Paz, meus irmãos. A fé que vê o invisível e vive o impossível. Glória a Deus. Vivemos em um mundo, irmãos, que valoriza o ver para crer. Ver para crer. Igual Tomé. No entanto, o reino de Deus opera na lógica inversa desse pensamento. Inversa desse pensamento. O crer para ver. Não o ver para crer. Você entendeu? É o crer para ver. O exemplo de Estevão. Ele não foi um super-herói. Foi um homem comum, cheio do Espírito Santo, que entendeu que a sua segurança não estava na preservação da sua vida terrena. Ele não se apegou a esse mundo. Ele se apegou a Jesus e aos céus. Primeiro ponto, o olhar de Estevão. Você conhece a história de Estevão? Fique atento, vamos falar sobre ele. Fé no meio do caos. Ele demonstrou uma fé no meio do caos. Estevão estava sendo julgado. O clima era de morte. O ódio era pedras sendo preparadas. Mas o texto diz que ele fitou os olhos no céu, fixou seus olhos no céu. Onde você coloca os seus olhos quando os problemas te cercam? Onde é que você, irmão, coloca seus olhos quando o problema lhe cerca? Você faz que nem Estevão? Fixou os seus olhos no céu? Nas pedras que estão sendo atiradas ou naquele governo sobre as pedras? Em quem você deposita ou fixa seus olhos? Deposita confiança ou fixa seus olhos? O Jesus que se levanta. Geralmente a Bíblia diz que Jesus já está sentado à direita de Deus, mas para Estevão ele estava em pé. Jesus se levanta para honrar aquele que exerceu fé em meio à dor, em meio à provação, à dificuldade. Jesus estava de pé, olhando para Estevão no momento da sua morte. Segundo, a definição de fé. Mais que sentimento, uma convicção. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lá diz assim, irmão. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Muitas vezes confundimos fé com otimismo. O otimismo, irmão, espera que as circunstâncias, entenda, o otimismo espera que as circunstâncias mudem. A fé tem a certeza de que Deus é fiel. Há uma diferença muito grande aí, não é verdade? Independentemente, Deus é fiel. Independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo fiel. Fé, o significado, é o título de propriedade. Propriedade daquilo que ainda não possuímos fisicamente. É desse jeito que é caracterizada a fé. É agir hoje baseado na promessa de amanhã. Quando você faz isso, você exerce fé. Perspectiva de coisas que não se vê, mas porém é real. Se você exerce essa fé, o impossível se torna um cenário para o agir de Deus em sua vida. Aquilo que é impossível se torna possível. Terceiro, a nuvem de testemunhas. Pessoas comuns, fé extraordinárias. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 2. Diz assim. O autor de Hebreus lista ali, nesse capítulo, heróis da fé, que eram pessoas como nós, pessoas comuns, mas pela sua fé, Deus permitiu que ficasse registrado a maneira que eles se comportaram diante das provações. O exemplo de Abraão teve medo, Gideão se sentia o menor da sua casa, Raabe tinha um passado difícil. Conclusão de todo esse exemplo de fé. Eles não venceram porque eram especiais.
foi por isso que eles venceram, mas porque acreditavam no Deus do impossível. Eles depositavam fé naquele que eles não conseguiam ver, mas sabiam que era real, nas promessas que eles sabiam que iria acontecer, porque saiu da boca daquele que não mente. Eles entenderam que a fé não nos livra de todos os problemas, mas nos faz passar por eles de cabeça erguida. Ter fé é isso, irmão. Passar pela prova de cabeça erguida, acreditando que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos e nunca vai desamparar aqueles que são leais a Ele, sabendo que a vitória final é garantida porque Deus anda na nossa frente. Quarto desafio: a fé de ontem versus a fé de hoje, a fé do passado desse povo versus a fé de hoje. Aqui entra o ponto central do nosso autoexame sobre a nossa fé. Estevão morreu perdoando e vendo a glória de Deus. A pergunta de impacto para vocês hoje: a maneira que Estevão morreu foi uma maneira impactante, mas vou fazer uma pergunta para vocês. Se o seu problema hoje fosse uma execução igual a de Estevão, como seria sua fé? Ou se você estivesse doente em cima de uma cama com câncer, como seria sua fé? Ou se você perder alguém que você ama na morte, como seria sua fé? A sua confiança em Jesus é suficiente para te manter em paz enquanto as pedras da vida, desemprego, doença, crise familiar te atingem, meu irmão? Faça essa autoavaliação em você mesmo. E se não estiver tão firme assim sua fé, busque a presença de Deus, leia a Bíblia, medite nela e a pratique na sua vida. Exerça a fé, não em ignorar o problema, é focar na solução que vem do alto, que vem de Deus. Quando você acredita no Deus do impossível, a sua situação atual deixa de ser um ponto final e se torna uma vírgula no plano de Deus na sua vida. Feche os olhos agora e ore comigo, irmão, baseado nisso que a gente leu sobre fé. Fita seus olhos no céu, assim como Estevão. Peça para que cada um traga a memória do seu impossível. Declare assim, que a mesma fé que sustentou, meu irmão, declare dessa forma, que a mesma fé que sustentou os mártires e os patriarcas está disponível hoje para mim e para você. Entenda o que eu estou falando. Declare esse entendimento na sua vida. Que o medo seja substituído pela convicção em que o milagre começa primeiro dentro do coração de cada um. O milagre, irmão, começa dentro de você. Quando Deus habita dentro de você. Quando você entende que Deus morreu e te libertou do pecado da morte. E todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá outra vez. O que te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo disse que nada faria isso. Porque para Deus nada é impossível. E Paulo entendeu isso. Estevão entendia isso. Pedro entendia isso. Todos que estão agora na nuvem de exemplos de fé, entenderam isso. Deus está no controle de tudo. E Ele é o nosso Deus. É o Deus do impossível. Que essa palavra fortaleça a sua fé. Que você entenda. Devemos ser alimentados todos os dias com a palavra de Deus. Buscar a presença dEle. Orar fervorosamente, dando graça, louvando e agradecendo por tudo que Ele já fez por nós e que ainda fará nas nossas vidas. Quando demonstramos que temos fé, nunca esqueça, Estevão fixou os olhos em Deus na hora que ele foi morto e viu Jesus em pé, só aguardando para o abraçá-lo depois que ele morresse. O caminho que conduz à vida eterna é estreito, cheio de pedras e espinhos, mas é nele que Jesus está lá na frente, de braços abertos para te abraçar e morar com você toda a eternidade. E lá você não vai ter medo da morte, não vai ter dor. Todas as coisas passaram nessa estrada que você caminhou.
Lá é só glória, em nome de Jesus.